amigo estudante de língua portuguesa que nos acompanha pelo canal do Agora Eu Passo aqui no YouTube ou nas páginas do Facebook. Para essa questão de português da Banca CESP, clique aí para você ter acesso ao texto. É um texto longo. Embora a questão seja curta, objetiva e fácil, envolve colocação pronominal. É mexer com aqueles 7 elementos: mi, ti, si, nos, vos, ou, li, ou suas flexões e formas variantes: lolá, lolás, noná, nonás. Muito bem. Próclise, esses caras antes do verbo. Mesóclise, esses caras no interior do verbo, se ele estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ou na colocação natural, que é depois do verbo, enclítico. Agora, um detalhe, entre os vários detalhes da Banca CESP, eles amam fazer perguntas sobre assuntos facultativos. Concordância facultativa, vírgula facultativa, regência facultativa, colocação pronominal facultativa e por aí vai. Aos meus humildes olhos, é uma questão do conhecimento e que sempre faz diferença na prova. Mas é que ela não dificultou tanto. Veja só, o comando é o seguinte: a correção gramatical do texto seria mantida caso, olha aqui a condição, a mesma forma de colocação do pronome si no segmento. Para o cara preguiçoso, e ela sabe que existem muitos, ou até mesmo soberbos, porque já se acham metidos e não sabem porra nenhuma e são metidos. Mas isso é bom para que ele se ferre. Você vai com a sua cautela, com a sua cuidade e mata a questão e deixa o besta sendo besta. Quando ele viu o que e um se, o que sempre atrai. Moço, você precisa sempre ir ao texto. E se a banca é CESP, aí é que vai haver necessidade de fazê-lo. Acabei de usar um verbo vicário. Ele viu o que e o se há. Tem que ser uma próclise obrigatória, porque se eu encontrar o que, ele obriga a próclise. Isso quase sempre é verdade, mas nós vamos ver lá no texto. Que se fizer esforço, tá? É um caso, hipoteticamente, por enquanto é só hipoteticamente, de próclise obrigatória. Aí ele diz, a anteposição à forma verbal, ou seja, a próclise, fosse empregada em aumenta-se lá na linha 6, notam-se na linha 16, destacam-se na linha 20. Ou seja, 3 casos de ênclise lá do texto e, segundo o comando, poderiam ser trazidos esses pronomes para antes do verbo, semelhante ao que está aqui. Aí você dá uma clicadinha, pega o texto e eu já peguei essa parte importante do texto, coloquei aqui. Vou ler as outras depois com você. Diz assim: há, portanto, que se fazer. Esta escrita aqui, fazer, é do infinitivo. Há que fazer é uma locução verbal. Este que aqui, numa linguagem do dia a dia, é uma preposição acidental. Há, portanto, de fazer. Tá certo? Jamais se erra ao colocar-se um pronome obliquado depois de um verbo que esteja no infinitivo. Nunca. Estamos aqui diante de uma colocação facultativa. O camarada que é viciado em decorar, quando viu aqui a palavra aqui, ele diz: se eu encontrar um que é próclise obrigatória. Alto lá. Alto lá. Nem sempre. Aqui está a situação. Há de fazer, locução verbal. E o verbo principal está no infinitivo. E jamais se erra ao colocar-se um pronome obliquado depois de um verbo no infinitivo. É nunca. Jamais. Então estamos diante
depois de uma colocação facultativa. Para que essa afirmativa seja verdadeira, eu preciso ter lá 3 casos também de próclise facultativa. Se um deles não der certo, você já ganhou a questão dizendo que está errada. Beleza? O primeiro, lá na linha 6, você dá uma clicadinha ali para ter direito aí ao texto, o texto. Na linha 6, o primeiro, aumenta-se. Esse aumenta-se na linha 6 está assim, ó. Vou ler um pouquinho antes. Em época de transformações tão radicais e abrangentes como essa, caracterizada pela transição de uma era industrial para uma baseada no conhecimento, vírgula, aumenta-se. Se tem uma pausa, eu não posso colocar o pronome oblíquo depois da pausa. Já é suficiente para dizer que está errado. Mas vamos olhar as outras duas. A outra está na linha 16. Na linha 16, quando diz assim, ó, novo padrão técnico-econômico, vírgula, notam-se, não pode haver ênclise por causa da... Não pode haver próclise por causa da pausa. Só pode ser a ênclise. E o outro é destacam-se, está iniciando o período. Eu não posso dizer se destacam, começar o período pelo pronome oblíquo. Em nenhum dos 3 casos pode acontecer próclise. A ênclise é obrigatória. Aí ficou muito fácil. Mas fica fácil para quem lê com atenção o comando e o texto da prova CESP, para que você diga sempre, MM, como é gostoso língua portuguesa.